Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a linguagem de programação da calculadora HP Prime. Nós podemos utilizar a calculadora HP Prime e programá-la para que ela calcule aquilo que a gente deseja. Então eu venho aqui no meu menu de programas, eu clico em Shift e Program, no meu catálogo de programas, né? Aqui são vários programas que eu já desenvolvi para a calculadora. Eu sou especialista em engenharia de dutos, meu hobby é desenvolver programas de cálculo para tubulação para as fases de projeto básico e executivo. Então hoje eu vou mostrar para vocês um programa bem simples, que é esse programa aqui, fator de atrito. Eu vou clicar nele e aqui eu vou abrir o programa. A calculadora HP Prime tem uma linguagem própria de programação que se chama HPPPL. Então eu começo o meu programa da seguinte maneira, usando o comando export. Aqui eu coloco o nome do programa, que é Colebrook R8. Eu estou utilizando então nesse programa a equação de Colebrook-White de 1939, que cobre os 3 regimes de escoamento: o laminar, o de transição e o turbulento. Dentro dos parênteses eu coloco as variáveis de cálculo, as variáveis de entrada do meu programa, o E e o R. O E é a rugosidade relativa e o R é o número de Reynolds. Então, begin, para começar o programa, coloco a minha variável local que eu quero calcular, que é o F do fator de atrito, e eu sempre começo os meus programas com um case de restrição. Eu vou restringir valores malucos aí para a rugosidade relativa e para o número de Reynolds, para não vir algum desentendido e colocar um valor que não tem nada a ver e calcular um fator de atrito errado. Então eu começo meu case com a seguinte restrição: se a rugosidade relativa for menor que 0, meu programa vai parar e vai imprimir esse texto aqui na tela da calculadora, falando que a rugosidade relativa tem que ser maior ou igual a 0. Se a rugosidade relativa for maior que 0,05, a mesma coisa, vai parar o programa e vai aparecer um texto na tela falando que a rugosidade relativa tem que ser menor ou igual a 0,05. Da mesma maneira para o número de Reynolds. Se meu número de Reynolds for menor ou igual a 0, então o programa para e vai falar que o meu número de Reynolds tem que ser maior que 0. E se meu número de Reynolds for maior que 8 vezes 10 oitavo, que já é um número absurdo para o número de Reynolds, e aí ele vai também parar o programa e pedir para você inserir um valor menor ou igual. Aqui em Default e End eu encerro o meu case de restrição. Então aqui eu restringi a rugosidade relativa e o número de Reynolds para valores muito baixos e para valores muito altos. Então eu vou trabalhar numa faixa intermediária entre esses valores. Aqui eu começo o cálculo. Eu escrevo se Reynolds for menor ou igual a 2.300, fator de atrito é 64 dividido por número de Reynolds, que é a fórmula do fator de atrito para escoamento laminar. Se não for, ou seja, se o meu número de Reynolds for maior que 2.300, então o meu F vai ser a iteração da minha equação de Colebrook-White. Aqui eu escrevi a minha equação. Percebam que a equação no programa ela tem que ser escrita de maneira unidimensional. Aqui, dentro do comando iterate, né, eu encerro aqui a sentença da equação de Colebrook-White nesse ponto, digito vírgula, depois eu lanço a variável que eu quero calcular, que é f. Isso quer dizer que dentro dessa fórmula aqui, ele vai interagir para f, ele vai calcular f. 0,03 é o meu valor inicial para o fator de atrito. Isso quer dizer que ele vai começar a iteração com esse valor, 0,03. E 10 quer dizer que eu vou fazer 10 iterações ao todo, que já é o suficiente para mim poder fazer o cálculo do fator de atrito. Então, a maior dificuldade que tem realmente é escrever as fórmulas de maneira unidimensional. E você pode usar a própria calculadora para poder fazer isso. Então, aqui em End eu terminei meu cálculo. Eu comecei meu cálculo aqui em If. E aqui eu terminei ele em End. E meu programa termina aqui em End. Vamos testar o programa? Todo programa de cálculo que você desenvolve, você tem que vir na vista do CAS. Então, eu venho aqui em CAS. Vamos supor que a minha rugosidade relativa seja 0,26. 0,26. Que seria, no caso, a rugosidade absoluta para um tubo de ferro fundido. E vamos supor que o diâmetro da minha tubulação seja de 150 milímetros. Então, 0,26 milímetros dividido por 150 milímetros. Ou seja, rugosidade relativa é igual a rugosidade absoluta dividido pelo diâmetro, ambos em milímetro ou ambos em metro, tanto faz. Dou Enter, tem o valor da rugosidade absoluta, aliás, relativa, rugosidade relativa.
deixa esse número aqui, e vamos supor que o meu número de Reynolds seja de 285.000, 285 vezes 10 a terceira. Dou Enter aqui. Chamo o meu comando na caixa de ferramentas. Agora, eu venho aqui em utilização, nesse soft menu aqui. Vamos supor, se você estiver no CAS, simplesmente você clica aqui, utilização. Vou chamar o comando, fator de atrito. E lá no programa está escrito que eu devo entrar primeiro com a rugosidade relativa. Vou tirar aqui algumas casas que não é necessário. Clicar a vírgula. E vou dar entrada aqui no número de Reynolds. Então é dessa maneira que eu vou colocar no meu programa, né? Se eu escrevi o meu programa lá informando que eu vou entrar primeiro com a rugosidade relativa e depois com o número de Reynolds, é assim que eu devo lançar dentro do parênteses do programa, aqui na vista do CAS. Dou Enter, ele já me informa aqui o valor do meu fator de atrito. É esse valor, 0,02325. Eu posso também executar o programa de outra maneira. Eu posso vir aqui em Shift Program. Meu programa do fator de atrito ele já está selecionado. Já está selecionado aqui. Ó, vem em executar. A rugosidade relativa a 1.7333 vezes 10 a menos 3. Dou OK. E o número de Reynolds 285 vezes 10 a terceira. Dou OK. E dou OK. E ele me fala aqui na tela o número do fator de atrito. Eu prefiro calcular na vista do CAS. Por quê? Porque se você errar alguma coisa aqui no lançamento dos números, você pode copiar aqui e corrigir. Vim aqui fazer a correção. Então é isso. Esses são os primeiros passos para poder entender como funciona a programação na calculadora HP Prime. Gostaram? Se inscrevam no canal, pessoal, para mais vídeos de programação na calculadora HP Prime. Um abraço, fui!